resumo na minha cabeça da convocação. Eu achei que o saldo foi positivo pra caramba, achei que o Dorival mexeu um pouco nos nomes, achei isso legal, porque muda um pouco as características e, na minha opinião, o saldo dela é mais positivo do que negativo. E nas suas aí, Biel? Na minha tá bem dividido, assim, tá exatamente no meio. Tá 50 que eu gostei, 50 que eu não gostei, entendeu? As laterais, os meio-campistas, assim, eu gosto mais. Você tá falando pela Andrés quantidade? Pereira, Você tá falando não, você falou 50-50, tipo assim, tem 13 que eu gosto, 13 que eu não gosto, ou só assim, não é não, assim? não é 100% assim, 50-50, Tá, não, mas é um negócio parecido. Porque as laterais eu entendi. acho fraca, eu acho o Rafael Entendi. contestável, o Murilo eu trocaria por outro zagueiro, tanto que eu dei 2 exemplos. O Andrés Pereira nunca foi nível de seleção, tipo, ele jogou bem no Flamengo, mas ele não é seleção. Então, tem alguns nomes que Faz sentido? não veio. Boa. Tanto que eu prefiro trocar o Richarlison, o Rafinha, eu prefiro trocar o Rafinha e colocar o Kaká, que jogou no jogo de fim de ano. É claro que eu tô brincando, né? Mas. Não, mas o Kaká, bicho, sei lá, se. Fala aí, JP, se você botar o Kaká para treinar mais um mês aí, ele joga ou não joga no Joga time profissional? fácil. E aí é como o Biel falou, é 10 e faixa, né? Esse aí Exato. é 10 e 4. É. Esse aí é sem sombra de dúvida, viu, Biel? Esse aí não teria nem que pensar. E o Biel falou fim de ano, né? Ele jogou semana passada no Catar, num amistoso lá no Beautiful Game. Ele fez um gol que lembra muitos gols que ele fazia na época do São Paulo, do Milan, da seleção, que é pegar a bola no meio do campo e correr, passada larga, né? Driblando o zagueiro. E também tomou uma entrada de um influencer lá, cara, que Nossa, O Speed. o cara quebrou ele no O meio, Speed é velho. muito louco. ele é muito louco, Ele quase que olhou pro cara machuca. e falou, mano, que você tá louco? Pra que isso, cara? O cara A sorte é que o pé dele estava no alto, né, cara? Que senão ele teria. Sim. Mas Sim. o que você achou do saldo aí da convocação, JP? Cara, só falando do Andrés Pereira, eu estava vendo um dado interessante que desde que a seleção brasileira existe, ele é apenas o quinto jogador que não nasceu no Brasil, né? Que é um cara que tem a nacionalidade. Ele é belga, né? Nasceu na Ele Bélgica. nasceu na Bélgica. Isso. Então, antes dele, era lá para os anos 40 e bem no comecinho ali, nos anos 20. Então, assim, o feito dele é um feito. Já é um feito, né? Já é um feito, exatamente. Então ele volta, né? Porque ele já tinha sido convocado também. Então ele não está naquela lista dos caras que foram convocados a primeira Novos, vez. né? Mas para falar dessa lista, dessa convocação, já até imagino na cabeça do Dorival o time que ele pode querer colocar a campo, né? A gente sabe que faltam 3 semanas e que a gente aprendeu já ao longo das gravações que sempre vai ter um cara que vai se machucar, que vai sair. Mas olhar essa lista agora, cara, eu acho que não tem muito o que pensar que vai ser o Ederson, aí o Ian Couto, o Marquinhos, Magalhães, provavelmente o Ayrton Lucas, eu acho que sai na frente do Wendel ali na esquerda, o Bruno Guimarães, Casemiro e o Paquetá, e aí na frente 3, que eu acho que vai ser o Rodrigo, o Vini Júnior e, cara, o Endrick ali na O cabeça Ender. do ataque. Eu acho que vai acho ser que um o Henrique negócio legal. também pegou. Acho que também. Também concordo. É uma convocação provável. De novo, igual a gente falou, talvez o Casemiro não estaria na nossa Não, mas na escolha, cabeça do mas Dorival, na né? cabeça do Dorival, tá Mas certo. eu só queria resgatar uma fala do jogador que foi muito marcante, né, para o Brasil. A seleção não é dos melhores jogadores. Essa fala do Alex, para mim, é uma das que mais representa a convocação da seleção. Tem alguns jogadores que não deveriam ir para a seleção e estão sendo convocados mesmo assim. E ele acabou sendo um dos jogadores mais injustiçados em convocações de todos. Que para mim ele era craque e acabou perdendo chance em Copa por lesão, por não quererem levar. O caso do Alex não é nem o mais emblemático disso, assim. Porque ele competia com caras, o Djalminha perdeu, Sim. não jogou. Ele tinha. Agora, por exemplo, o Fábio, se você fosse falar disso, e eu concordo com essa fala sua de que infelizmente não é assim, o Fábio, bicho, sem brincadeira, o Fábio é inexplicável ele não ter feito uma carreira na seleção brasileira. Porque, assim, ele foi anos o melhor goleiro do Brasil disparado, assim, não tem nem o que falar, porque ele pegava tudo e mais um pouco.
E o Cruzeiro ganhando vários títulos lá em Minas e tudo mais. Não só em Minas, né, no Brasil, títulos nacionais e do tudo mais. Brasil. Isso, então, assim, para mim, de injustiçado é esse. Eu concordo com você, Tabel, que eu acho que essa frase, infelizmente, ela é verdade, mas o caso do Alex, que com certeza poderia ter sido mais, mas ele teve uma competição desleal. Quem dera, o Alex podia estar agora ele seria rei. Assim, não teria E tem nem... um outro ponto do Alex, e quando ele foi injustiçado, né, como a gente está trazendo aqui, Sim. o técnico era o Felipão, que foi técnico dele no Palmeiras. No Cruzeiro. Né? E no Cruzeiro também. Que no Cruzeiro foi depois da Copa, né? É isso? Não, foi o Cruzeiro 2003, foi em 2002. Né? Não, o Cruzeiro, o Filipão estava lá em 2002, antes da Copa. Foi antes da Copa? Antes da Copa, eu acho que foi, hein, cara. Eu não sei. Bom, posso estar falando besteira, mas vai lá, continue, JP. Não, porque assim, eu acho que o Felipão conhecia bem o Alex, né? Então, pelo fato de ter sido treinado no Palmeiras e talvez no Cruzeiro, eu também não me lembro exatamente a janela das coisas, dos acontecimentos, mas eu acho que, assim, a questão Alex Felipão, ela pode ser um pouco maior do que a gente imagina só no aspecto de jogo. Talvez por conhecer, por conviver com ele. Ele parece ser um cara gente boa e tal, mas é o que a gente vê por trás das câmeras, né? Assim, como telespectador. No dia a dia, o Felipão lá, talvez ele falou, eu preciso de um cara assim, assim, assado. Mas eu concordo 2001. 2001. Foi antes, né? Boa. Foi antes, 2001. É isso mesmo. Então cara, é isso. Não, perfeito, cara. Perfeito. E sempre haverá injustiça, né? Essa frase. Sempre haverá. Nossa, e sempre haverá interesses também, né? Porque um cara é convocado. Não tem como falar. Isso que o Biel está falando é a pura verdade. Aí a gente sabe que tem muita coisa envolvida numa convocação de seleção. A gente que acompanha as convocações e a seleção há muito tempo, sempre tem ali um nome, Leomar, né, que chamou a atenção pelo Leão nos anos 2000, que era então o volante lá do esporte. E eu acho que o mais emblemático da era Dunga foi o Alex Afonso, né? Afonso Alex, aquele atacante grandão. Pô, o cara era do campeonato holandês, ninguém conhecia. Jogou no Galo. Nossa, sério mesmo. Então, assim, tem uns casos bizarros assim, ao longo da história. Teve um lateral direito também que passou na seleção brasileira, que o cara nunca tinha nem jogado no profissional, se eu não me engano, nunca tinha sido titular. Infelizmente, né, cara? Essa é a parte triste. Ótima lembrança dessa frase aí, Biel, porque ela é grande verdade. Infelizmente, não são os grandes jogadores.